Bom, pessoal, boa noite. Vamos então começar a nossa segunda, porém primeira aula. Bom, segunda porque nós já tivemos aula na segunda-feira passada, né? Só que tivemos, e é primeira porque nós tivemos aula na segunda-feira passada por um equívoco meu, tivemos aula de rede de computadores. Na verdade, não é a disciplina que eu fiz desse semestre. A disciplina desse semestre chama-se Segurança de Sistemas. E é o que nós vamos começar hoje. Porém, tudo que foi falado na aula passada vale para essa. Portanto, quem não esteve presente na aula passada, procure verificar com os colegas para saber o que é que perderam, né? Dentre os fatos mais importantes, a questão metodológica, a questão de avaliação, né? Enfim, todas as questões que envolvem a operacionalização da disciplina, que embora seja outra disciplina que não há de redes, mas é o mesmo método. E embora mude, o conteúdo que nós trabalhamos na aula passada é exatamente o mesmo, porque a gente costuma chamar de conteúdo de ambientação. Ou seja, o que é a ambientação? Você precisa conhecer algum tipo ou um conjunto de ferramentas, tanto para trabalhar com redes, quanto para trabalhar com segurança, quanto para trabalhar com sistema operacional, enfim, com todas as disciplinas desse semestre, você precisa de um conjunto de ferramentas, e esse conjunto de ferramentas necessariamente passa por, vamos dizer assim, por linguagens de programação, né? Porque em todos os aspectos a gente vai, em todos os momentos da disciplina, a gente vai estar envolvido com programação. Bom, para quem não me conhece, não teve aqui na aula passada, meu nome é Cláudio Monteiro, e também para quem não teve na aula passada, talvez não saiba com certeza não sabe, de um dos pré-requisitos um dos acordos que nós fizemos inicialmente, que foi o seguinte: não ligar o computador até que eu diga que possa. Beleza? Mas é normal, né? Normal. Primeira vez, né? Mas você vê que o pessoal que já estava aqui já sabe, né? Então, como a gente vai mexer um monte com computadores, então hoje, daqui a uma hora, no máximo, uma hora e pouco, ou menos até, a gente vai dizer: ligue os computadores, e vocês vão começar a interagir com esse cara que, em tese, a gente acredita que no quarto módulo vocês, né, já desenrolem bem com ele. Bom, só que o que acontece é o seguinte, pessoal, na aula passada, a gente fez um levantamento aqui prévio, e tem muitas pessoas que, por ser possível, de acordo com a estrutura curricular do curso técnico, você pode fazer um módulo independente do outro, né? Então você pode, por exemplo, pular do 1, se eu não me engano, do 3, então vir direto para o 4, enfim. Há essa possibilidade porque tem certificações intermediárias, não é isso? Então você ganha certificação a cada módulo e tal. Eu não sei se de vocês que, né, eu estou conhecendo efetivamente hoje, se tem alguém, né, nessa condição, que não fez, por exemplo, que não está formando agora, terminando o curso agora, se não fez o primeiro, segundo, terceiro, está no quarto. Tem alguém que pulou algum módulo para estar no quarto, fora os que eu já conheço, né? Vocês aí que a gente está conhecendo agora. Tem alguém que pulou algum módulo? Está todo mundo na sequência certa. Então fizeram primeiro, segundo, terceiro. Hã? Não, mas tudo bem, é fora o pessoal que eu conheço já. Vocês estavam aqui na segunda passada, tá? Então eu já conheço o caso de vocês. Estou falando do pessoal novato aqui, novato entre aspas, né? Todo mundo está formando agora, terminando o curso técnico agora. Que beleza. Sensacional, se Deus quiser, cara. Não, ele vai querer, né? Se você quiser, você termina. O fato é o seguinte: vocês estão trabalhando na área. Trabalhas aonde? Então você não trabalha com informática? Então beleza, então tá. Você? Hã?
Plano de saúde. Ah, tá. Então você mexe com aquele negócio lá do POS, não sei o quê. Ah, tá. Beleza. Trabalha onde? Trabalho na Unitins. Essa aqui? É mesmo? Em que setor? Não, entendi. Eu tive um aluno da Faculdade Católica que trabalha lá, eu acho que ainda trabalha, mesmo já saiu. É ele mesmo. O camarada, né, que quer dizer, tem um histórico legal, formou-se esse ano, inclusive, né? Eu estava até na banca de trabalho de conclusão de curso dele. O cara é realmente muito esforçado e, enfim, merece chegar onde chegou e muito mais. E você está no mesmo caminho. Tomara que você saia daqui e, né? A ideia, eu acho que é essa, né? Sair daqui um bom técnico para chegar e procurar uma vaga legal aí no mercado. E como é que vocês estão, hein, cara? Assim, na boa. Como é que vocês estão aí no curso? Estão preparados? Vocês acham que vocês estão preparados para enfrentar o mercado? O que é que vocês sabem fazer na área técnica de informática? O que é que vocês aprenderam aqui dentro já? Também não tem. Não, mas isso aí, sabe o que é, cara? Isso é normal, porque chama-se síndrome da conclusão de curso. Sabe? Todo mundo que está no último período tem essa sensação mesmo de que não aprendeu nada. Mas aprendeu. Se você for lá no baú e resgatar as coisas, você vai ver que tem coisa que você aprendeu sim. Mas fica essa sensação, né? Pô, passei 4 períodos, são o quê? 2 anos, né? Pô, passei 2 anos da minha vida lá dentro e não aprendi nada. Tem isso, pior é que vocês ainda são 2 anos, e quem são 5 anos, né? Curso de engenharia, o cara passa 5 anos lá e olha para trás no último período. Construiu prédio com. Eu não sei nem como é que faz o cálculo da estrutura, né? É pior, né? Mas você vai ver que no final das contas você aprendeu sim. Agora, o que falta é reunir as coisas todas numa, né? Reunir esse conhecimento todo focado numa única situação. O problema maior é o seguinte: quando você entra num curso, qualquer que seja, você não sabe o que é que você vai, onde é que você vai atuar, né? Então você fica assim, pô, eu vou ser técnico em informática empresarial. De repente, 2 anos passa assim, né? De repente, eu sou técnico. E agora? Agora eu vou ser o quê? Vou programar? Vou desenvolver sistema? Vou fazer o quê? Na verdade. Aí entra as perguntas, né? Pô, eu sei programar? Pô, não aprendi. Eu sei desenvolver sistema? Pô, não aprendi. Sei lá, eu sei banco de dados? Não aprendi. Eu sei fazer página web? Não aprendi. E aí? Então não aprendeu nada? Então eu vou fazer o quê? Nada. Né? A sensação é essa? Beleza, mas é uma sensação falsa. Pode acreditar, é falsa. Porque é aquela história da conclusão de curso, como eu acabei de dizer para vocês. Então a gente vai tentar aqui, esse quarto módulo, para quem está aqui ou pulado, ou direto para formar e tal, a gente vai tentar, e talvez esse módulo seja o mais interligado de todos, porque eu não sei se vocês já devem ter tido aula de todas as matérias. Vocês vão fazer rede de computadores, vocês vão fazer sistemas operacionais. Professor Helder, já falaram com ele, né? Vocês vão fazer segurança de sistemas, que é comigo. E quem mais, se eu não me engano, tem um matão de programação para redes, não tem? Na minha época tinha, antes de eu sair, programação para redes. Quem é o professor que eu não encontrei ainda? Hein? Manuel Campos. Pô, pronto, fechou o time. Aí. Meu amigo, a oportunidade é essa, na boa. A oportunidade é essa. Se você tem a sensação de que não aprendeu nada nesses 2 anos e 1 ano e meio que você está aqui, aproveite a oportunidade, porque olha só, tem 2 caras recém-voltados do mestrado, é o Helder e o Manuel. Rapaz, o Helder come sistema operacional no almoço, na janta e no lanche. Tá? O Manuel come desenvolvimento para tudo que é tipo de linguagem. Pode jogar qualquer linguagem que foi feita agora, que ele sabe, ele provavelmente tem uma lógica apuradíssima. Se você exatamente desse tipo. Só que é um doido no sentido, né, é um doido do bem. Entendeu? Doido do bem, porque é um doido que está cheio de informação. Agora vocês precisam tirar essa informação dele, né? Sugar também no sentido bíblico, né? Você pega, puxa que nem uma esponja a informação dos caras. Aí tem o menino de redes lá, que eu esqueci o nome dele, o branquinho aqui, como é o nome dele? Leonardo, né? Que vai ensinar para vocês negócio de configuração de serviço. Essa aí talvez seja mais light.
todas as disciplinas que vocês têm aqui, que é configurar serviço, certo? Fora isso, a gente vai tentar, e elas são interligadas, porque não existe segurança sem rede, sem SO, né? Não existe segurança sem programação para redes, ou seja, programação de sockets, que é o que vocês vão ver lá com o Manuel, e eu não sei se ele vai usar que linguagem com vocês, C, né? Olha que beleza, C. Aí você diz, por que a gente vai aprender linguagem C, rapaz? O mercado aí é outra coisa, porque o pessoal está vendo Java, está vendo não sei o quê. Peraí, isso aí é lá nos módulos para trás, onde você está vendo desenvolvimento de sistemas, né? Aqui você vai estudar soluções para que aqueles sistemas que você fez funcionem, porque nenhum sistema computacional funciona sem sistema operacional, porque ele roda em cima dele, né? Não funciona sem rede, porque não se faz mais sistema para funcionar sozinho hoje em dia. Já ouviu falar alguém que... eu programei uma página web. Como é que eu posso acessar? Não acessa não. Está só no meu computador. Se você está no meu computador e acessa a página web. Do meu computador. Existe isso? Não tem? Eu fiz um negócio bacana que acessa um banco de dados, não sei o quê. Tá, como é que acessa o banco de dados? Qual é o endereço IP que acessa? Não tem. Não tem, está sem rede. Só vocês vão lá na console da máquina e acessa lá. Não pode. Mas eu quero acessar meu banco de dados e o sistema está lá aberto, tem um endereço IP e tal, qualquer um pode acessar. Sim, então eu posso acessar lá, ter um banco de dados e detonar com ele. Cadê a segurança? Então veja bem, vocês aprenderam ou estudaram aspectos relacionados ao desenvolvimento nos módulos até aqui. Daqui para frente é infraestrutura. Infraestrutura para que aquelas aplicações funcionem. Agora prestem bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês gravarem isso até o final. Eu vou pedir para gente boa ali para desligar o computador, porque está na hora da conversa nós dois, né? Então, só basta desligar só o monitor e fica tranquilo. Então olha só, a vida não é fácil e não será fácil nesse mundo. Então, portanto, vocês vão sair daqui em alguns momentos chateados, brigados, frustrados, xingando o professor, querendo desistir. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu já disse da outra vez. A gente está aqui e toda essa turma é uma turma que está voltando agora, ou seja, é uma turma que está sem vício, né? Quando eu digo sem vício, é uma linguagem, uma figura de linguagem, né? Porque quem está aqui o tempo todo acaba se viciando no processo, né? Nós nos afastamos, passamos não sei quanto tempo fora para nos capacitar, estamos voltando agora. Portanto, a gente já, desde 2003 que nós estamos aqui, mas só que passamos um período de que ele estava fora. Eu particularmente tenho 4 anos, os outros 2 meninos têm 2 anos que eles estão fora. Mas a gente voltou agora sem os vícios do passado, então nós estamos agora querendo realmente chegar e dizer assim, vamos aprender. Agora, na boa, tranquilo, falar um negócio para você, quem não quiser aprender, também está de boa. Está de boa. Ninguém vai ficar brigando com vocês não, tá certo? Pelo menos eu digo por mim e pelos colegas que a gente já reuniu e tal. Então, está tranquilo. Basta que você diga assim para mim, Cláudio, depois da aula, fala para cá. Chega ali no canto, meu negócio é outro, eu quero só terminar essa parada. Não, se você quer só terminar, beleza, eu vou conversar contigo, você, tranquilo, cara, vamos terminar a parada. Agora, você tem que minimamente, se você quer terminar, fecha o olho e estuda para passar assim, com 6. Para fazer minimamente o que eu estou pedindo aqui. Não precisa ser bam, minimamente. Agora, se tiver a fim de ser um técnico diferenciado, aí pode conversar com a gente. Porque a gente vai, tudo que é estrutura, a gente vai oferecer para vocês usarem e conseguirem a informação para vocês transformarem em conhecimento para vocês. Então, não é à toa que a aula está sendo gravada aqui, Minha aula está sendo gravada para disponibilizar para vocês depois. Vai para o YouTube, certo? E o link, porque eu não tenho site suficiente aqui para botar um monte de aula dessa que dá 1 GB e pouco cada gravação. Vou meter no YouTube com o link lá no nosso portal. Então, quer assistir a aula de novo? Assiste. Faltou a aula? Assiste a aula, mesmo assim. Eu quero mais material, acesse o portal que está lá. Eu quero as transparências que eu vou apresentar aqui, está lá as transparências no site.
no portal do curso que eu mostrei na aula passada, tá certo? Enfim, tem um monte de ferramentas. Ah, eu quero um horário de permanência, eu quero vir aqui contigo e participar de um grupo para a gente poder entender melhor como é que funciona redes, segurança, sistema operacional. Tem uma sala bem, é a última sala desse bloco aqui, ó. Dá para ver, é a última sala lá. A gente vive aqui, a gente já paga até aluguel. Estamos ali o dia todo. Quando ele não está em aula, ele está lá. Certo? Só procurar. E aí, para quem quiser a informação, ela está disponível. E aí, agora a bola está com vocês. Se quiserem ser diferentes, quando eu digo ser diferentes, é porque todo mundo sabe desenvolver sites de internet, todo mundo sabe desenvolver programas comerciais. Certo? Vocês já fizeram, devem ter feito, quem fez o módulo 3 deve ter programado muito em Delphi, né? Ou não é mais Delphi? Delphi, né? Então já viram aquele negócio dos componentes, aquela coisa e tal, aprenderam. Foram 4 meses. Aprenderam? Aí você vai dizer, não aprendi e tal, não sei o que. Bom, mas ficou alguma coisa lá. Agora, veja bem, esses mesmos 4 meses que vocês gastaram, em 2 semanas o cara faz um curso na Digitec aí e vai sair programando para competir com você ali no mercado. Ou seja, o guri de 17 anos, sem um diploma do Instituto Federal, vai ganhar de você muito provavelmente na hora da competição. Então, para ser diferente, aí você diz, pô, Cláudio, mas então você está me dizendo que trabalhar com redes vai tornar o cara diferente? Não, porque tem que estar assim de jeito também. Só que trabalhar com redes e entender como é que redes funciona, entender qual é a relação que segurança tem com redes e entender tudo isso integrado ao sistema operacional e ainda de quebra conhecer linguagem C para automatizar alguns desses processos que você vai aprender aqui, bom, isso não é todo mundo que sabe agora. Quer dizer, não é todo mundo não, eu arrisco que no estado de uma forma geral, eu conto nos dedos de uma mão só quem sabe fazer isso. Esse conjunto de coisas, certo? E não vai ser em 15 dias, em 1 mês, em 2 meses, em 1 ano que o camarada vai aprender isso lá na Digitec, não. Ou lá no curso que ele vai, enfim, num cursinho desse de informática. Então, aqui no 4º módulo, você vai ter a oportunidade de ter ou de adquirir um diferencial como técnico. E um diferencial na área de infraestrutura, né? Infraestrutura de sistemas, vamos colocar de uma forma geral, que envolve rede, segurança e SO. Tudo isso banhado com pitadas homeopáticas de programação. Então, é um módulo legal. Agora, é um módulo que você precisa. Aí eu digo para você, ó, você vem provavelmente para cá depois de um dia de trabalho, você vem para cá cansado, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que realmente sabe, né? Não é só vocês, né? Porque eu também já vim de um dia de trabalho também, então eu chego aqui do mesmo jeito, né? É uma troca legal. Só que tem que tornar essa troca o mais agradável possível. E é isso que a gente vai tentar fazer na disciplina, ou seja, vamos tentar fazer uma relação a todo instante entre situações práticas e teóricas. Por isso que eu digo para vocês vão ter que me ouvir um pouquinho e depois vão ligar os computadores para a gente poder fazer determinadas coisas que eu disse como era aqui. Ou o contrário, eu quero que vocês fazerem antes, depois eu explico aqui a teoria. Para tentar motivá-los, ou para tentar fazer com que vocês se motivem a estudar o que a gente está dizendo, ou a, pelo menos, investigar. Não é para ser expert, mas investigar. Pô, legal aquele negócio, vou experimentar. Vou ver como é que funciona. Vou testar lá no meu serviço. Vamos ver como é que a coisa rola realmente, né? Vamos ver se o Cláudio está mentindo, se o Elton está mentindo, porque normalmente, né, na nossa classe de professores, existem os que mentem e os que mentem. Então nós mentimos muito. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: não acredite, certo? Não acredite, vá atrás para saber se é verdade. Então se eu disser para você, ó, isso aqui funciona assim, 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 liga o computador, quando eu pedir para ligar, você liga o computador e vê se funciona mesmo. Se não funcionar, tá, epa, Cláudio, não funcionou não. Como você disse, não, funcionou diferente. Mas se funcionar, então era verdade. Mas certifique, porque pode ser mentira. Certo? Beleza? Estamos entendidos? Então tá bom.
pessoal, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, como de praxe, vou mostrar o plano de ensino da disciplina, coisa que eu fiz da outra vez, mas fiz para outra disciplina. Vou mostrar o DES aqui, de segurança, para que a gente possa ficar ciente do que é que vai estudar. Segurança de técnica. Segurança de sistemas. Vou ter que apagar o pensar para você pega melhor isso. Deixa eu apagar. É porque esse data show aqui ele tem pouca luminosidade para baixo, mas dá não. Então olha só, pessoal, a disciplina segurança de sistemas, agora é a certa, né? O professor sou eu, e a disciplina técnica horária de 80 horas, e a emenda da disciplina é essa aqui, ó. No final dela, a gente deve ser capaz de desenvolver atividades de garantia de segurança de dados integrados no website, ou em um website, né? Desenvolver políticas de segurança, conhecer e desenvolver mecanismos de verificação passiva e proativa de segurança, e desenvolver atividades de garantia de segurança de dados, ou para garantia de segurança de dados. Bom, isso aí eu simplesmente copiei e colei do plano de ensino, que é um documento que existe no projeto pedagógico do curso e que diz que isso tem que ser dado na cadeira. Claro, isso é a base. A partir daí a gente constrói o que a gente chama de conteúdo programático, que eu acrescentei algumas coisas aqui. Então, olha só, dentro do conteúdo programático a gente vai conhecer e desenvolver. Então, observe que quando a gente fala desenvolver, já envolve questões aí relacionadas à programação, né? Conhecer e desenvolver scripts para automatização de tarefas do sistema operacional, que é o que a gente começou já a fazer na aula passada e vamos continuar fazendo hoje, né? Identificar e informar as necessidades dos usuários em relação à segurança de rede, ou da rede. Bom, isso aqui está continuado, o conteúdo que lá com a segurança da rede, conforme as políticas de acesso no ambiente único. Então, isso aqui, continuado aqui, depois eu ajudo. Reconhecer a necessidade de segurança de dados e de acesso, avaliar e planejar a análise de risco de uma rede, conhecer segurança de dados usando criptografia, conhecer mecanismos de autenticação e conhecer ameaças, ataques, adversários e serviços. Ou seja, a gente vai ver como é que funcionam os dois lados da moeda aqui, tá? Já eu explico. Continuando, criptografia como uma forma de implementar segurança de sistemas, cifradores de substituição, são formas de criptografia, criptossistemas simétricos e assimétricos, função hash, assinaturas digitais e certificados, e implicações legais no uso de certificados digitais e utilização dos mesmos em transações comerciais eletrônicas, né? Bom, pessoal, essa questão toda, né, de segurança, é preciso que a gente fale o seguinte para vocês: segurança de sistemas. Não adianta você ficar embromando e ficar dizendo que você vai mostrar esse monte de coisa aí, sabe? Eu vou mostrar assinatura digital, vou mostrar certificado digital, como é que funciona a criptografia, não sei o que mais. Vamos mostrar, isso é teória, isso é teoria. Porém, se você vai trabalhar, e é isso que a gente imagina como habilitação para o quarto módulo, que você vai ser um gerente de rede, você vai trabalhar com a infraestrutura de rede como técnico de informática, então você precisa conhecer segurança, não como o camarada que protege, mas pelo menos não somente como o camarada que protege, mas você tem que entender segurança do ponto de vista do cara que ataca, porque senão você vai ser o eterno boboca. Concorda comigo ou não? O boboca que eu digo é aquele cara que coloca a tranca no carro e alarme e pensa que não vão roubar o carro dele nunca. Aí vai e deixa na balada, na porta da balada: não, meu carro está beleza que eu botei alarme, desliga a gasolina, não sei o que, não sei o que. Tá beleza, cara, joia. Mas você botou o alarme, você sabe como é que esse alarme funciona?
Você sabe onde ele é ligado? Como ele pode ser desligado? Que formas existem para burlar esse sistema que você colocou no seu carro? Ah, não sei. Quem instalou foi o cara lá da Auto, não sei o quê. Bicho, para cada sistema de segurança existe pelo menos 1.500 para burlá-lo. Então você tem que começar a entender, e nós temos que começar a entender, e essa é a minha função aqui, de mostrar para vocês o outro lado da moeda. Então a gente vai começar a olhar para sistemas do ponto de vista de quem invade, e não do ponto de vista de quem trata a segurança, de quem garante, aspas, garante a segurança. Porque olha só, o cara que é administrador de rede, ele é o bobó. Pode acreditar. Se o camarada chegar lá na sua empresa ou em qualquer lugar e disser assim para você: não, nosso sistema aqui da empresa está seguro, pode ficar tranquilo que ninguém entra, não. Você pode dizer para ele assim: rapaz, preste atenção, como que não entra? Primeira pergunta: o teu sistema está ligado na internet? Tá, então lascou. Segunda pergunta: teu sistema está em rede? Está, lascou mais ainda. Rede que eu digo é dentro da rede local mesmo, não é nem com acesso à internet. Ah, eu tenho um servidor, esse servidor está dentro de uma rede local lá, rede local dessa com cabo azul. Quem é que garante para o administrador dessa rede que um funcionário aborrecido ou não, somente curioso, não vai começar a malinar dentro da rede a ponto de provocar estragos nesse servidor? O cara já está lá dentro da rede mesmo, ele está do lado de dentro, não está nem do lado de fora, né? Está lá dentro, sentado no terminal, acessando o servidor. Ele tem acesso ao servidor, ele acessa os bancos, dá para fazer a consulta lá no estoque, não sei o que, ele tem acesso. Se da máquina dele ele tem acesso, então ele pode fazer o que ele bem entender com aquele acesso dele. Então, não existe sistema seguro. Fato é esse, não existe. O sistema, para estar seguro, no pior dos casos, ou no melhor deles, ele tem que estar desligado dentro de uma caixa hermética de chumbo a 1.500 metros de profundidade no Oceano Índico, cercado por corvetes da Marinha. E mesmo assim não se garante segurança naquele negócio. Então, a gente tem que parar de olhar segurança do ponto de vista simplesmente: ah, mas olha só que beleza, botei aqui um firewall, botei aqui não sei o que, fiz aqui um antivírus. Para, não é só isso. Agora, você vai concordar comigo, quando a gente começar a ver as coisas aqui, que não há como você saber ou sonhar no que fazer, sonhar sobre o que fazer para garantir segurança em uma rede ou em um sistema computacional, se você não sabe como funciona o sistema computacional. Concorda comigo? Porque olha só, você sabe como é que funciona uma rede hoje? Você pode dizer não, mas você sabe, mais ou menos. Você sabe como é que funciona um sistema operacional? Sabe, mais ou menos. E eu digo mais, me arrisco a dizer: você deve saber, mas do ponto de vista de quem usa, não do ponto de vista de quem desenvolve. Portanto, do ponto de vista de quem usa e não do ponto de vista do técnico. É isso que a gente quer quebrar aqui agora, nesse período. Você tem que olhar para os sistemas agora, sistema operacional, rede, segurança. Você tem que olhar para esses caras com um olhar técnico, entendendo o funcionamento. Tá certo? Quer ver um exemplo bem claro? Não me lembro se eu falei isso na aula passada, mas um exemplo claro. Como é que funciona? Vamos lá, vou fazer uma outra pergunta que eu não fiz ainda. Eu tenho um programa, você fez um programa lá, em Dell, você vai em quê? Você fez um programa. O que é preciso para esse programa executar? Tem um computador. O que é preciso para ele executar? Bora, gente, quem é que arrisca? O que é que eu tenho que fazer para o programa ser executado no computador? Na primeira instância. Compilar? Compilar se eu estiver usando uma linguagem compilada. E se eu estiver usando uma linguagem interpretada, eu preciso compilar. Então não é pré-requisito. Né? Ou compilar ou interpretar não é pré-requisito para executar. Porque eu posso estar usando uma linguagem ou outra. E aí?
O que é que eu preciso fazer? Olha aí, cara, essa é a diferença. Todo mundo sabe como é que executa um programa. Todo mundo sabe. Se você estiver lá no Delphi, tem até um atalho, né? Não sei o que, F5, não sei o que, não tem, que compila e executa ao mesmo tempo, não sei o que, não tem? Já faz toda aquela parada, não sei o que, e executa para você. Beleza. Mas é só isso que precisa saber. Isso aí, eu volto a dizer, qualquer um que faça 2 dias de Delphi sabe que tem que apertar no F5 para ele executar, compilar e executar o troço. Qualquer um que faça 2 dias de C sabe que tem que fazer GCC para compilar o negócio. Tem que usar o compilador, a linha de comando do compilador para compilar. Não é preciso fazer 2 anos de curso técnico. Então, com certeza, cada um de vocês sabe a resposta da minha pergunta. O problema é que vocês não estão acostumados a parar e observar o que está acontecendo no teu instrumento de trabalho, ou com ele. Você simplesmente está acostumado a apertar a tecla. Pô, para apertar a tecla, não precisa isso, tem robô para fazer isso, cara. Você manda apertar o F5 lá e ele compila o negócio, o braço mecânico, tum, e acabou. Não precisa. Agora, por que o F5? E mais, o que o F5 está fazendo? E como está fazendo? E por que faz? Isso é que vai tornar a tua formação e a tua atuação diferente. Quer ver só? A pergunta que eu fiz: o que é preciso para executar um programa em um computador? Primeira coisa, você pega um pendrive, coloca o pendrive no computador e o programa está lá. O código está lá, já compilou, está executável aqui. Mete lá. Aí você tem que executar, né? Então você coloca lá o nome dele, né? O executável, o nome dele e enter, né? Não é assim que você faz? Do ponto de vista operacional, ou faz isso ou dá o F5, né? Se for na interface. Mas enfim, executa o nome dele, enter. Não é? Isso é o que, ao fazer isso, está fazendo o quê? Ele está indo lá no pendrive, não está? Pegando o executável e executando, não é isso? Sim ou não? Não é nunca. Não é nunca, pessoal. Porque é o seguinte, nada executa de dispositivo. Um pré-requisito básico para a execução de qualquer programa, e todos sabem disso, mas é óbvio. E o óbvio a gente não observa. E se esse negócio é perguntado para a gente, ou a gente precisa de resolver um problema, que vai precisar dessa informação, você não vai lembrar dela, porque você não está acostumado com ela. Então, olha só, não existe nenhum programa executa sem estar carregado aonde? Não é isso, não é óbvio. Programa nenhum executa nada de disquete, de CD, de DVD, de pendrive, nada disso. Na hora que você dá o nome do comando, o que é que ele vai fazer? Isso é o sistema operacional que faz, tá? Ele vai lá dentro do dispositivo, pega o código executável daquele camarada, leva para a memória, portanto carrega na memória principal do computador, chamado memória RAM, e a partir dali, e só então a partir dali, ele começa a executar passo a passo aquele código que foi feito. Então, o primeiro pré-requisito é que o programa tem que ser carregado na memória, senão ele não é executado, não é interpretado, nada acontece se não houver nada no computador, é executado se não estiver em memória. Literalmente nada. Certo? E aí a pergunta que desdobra a partir daí é o seguinte: você sabe como é que funciona a memória desse cara? Se não sabe, companheiro, vamos ter que descobrir como é que funciona. Por isso que tem a disciplina de SO lá. Porque se não sabe como é que funciona, você não sabe como é que um programa funciona. Você pode até dizer que sabe programar, mas vai saber programar como todos os outros que, aspas, se dizem técnicos ou profissionais de informática e até programadores. Certo? Porque a nossa profissão aqui é um banheiro público, né? Qualquer um coloca o crachá na lista de sistemas e está de boa. E vai ganhar lá seus 3 mil pontos numa analista de sistema. Ah, você é formado em quê? Meu amigo, eu sou analista. Não, você fez o curso, não interessa, eu sou analista. Aí vai ver que o cara é corretor de imóveis. E fez um curso de programação, ou já mexe com
programação há muito tempo e tal, já conhece, já tem aquela experiência e pronto, está lá na área e diz que é o técnico, é o profissional e acabou. Só que aí pergunta para eles. Você desmonta o cara, e é volta dizendo, conta nos dedos de uma mão só, na hora que você perguntar como é que funciona a organização de memória no computador. Conta nos dedos de uma mão só quem vai te responder. E eu digo, os caras formados. Pode chamar o pessoal que formou na UFT, pode chamar o pessoal que formou ou que não formou ainda, porque o curso não acabou na Uniteams, já tem aula em tudinho. Então, Uniteams, Sistema de Informação Católica, Sistema de Informação, quem mais? UFT, Ciência da Computação, Objetivo, Ciência da Computação. Pode chamar esses caras, formados ou estudando, e pergunta para eles lá. Como é que funciona a organização interna da memória do computador? O cara vai dizer, e vai sair pela tangente e não vai responder nada. Por quê? Porque ninguém se preocupa com isso, o cara está preocupado no visual. Né? Eu vou, beleza, criei uma janela, criei um ícone, que beleza, dei 2 cliques, abri o programa. Tudo bem, até aí beleza, nada contra quem é designer, né? Mas de designer a técnico de informática tem um vazio enorme. Concorda comigo? O cara que é designer, o cara que cuida de forma, é uma coisa, é uma profissão. Técnico de informática é outra diferente, que pode até associar uma com a outra, mas não pode dizer que o cara que cuida de designer é técnico de informática ou é programador. Pode. Né? Então, olha só, organização interna de memória. Como é que funciona esse negócio aqui? Você lembra? Bom, você já viu linguagem C em algum momento do seu curso? Ou vai ver agora pela primeira vez lá com o Manuel? Já deve ter visto, lá em lógica, lá no primeiro período ou no segundo, alguma coisa deve ter visto, né? Não foi? Muito bem. Então você deve ter visto, aí viu C em Linux ou em Windows? Ou em nenhuma coisa Linux? Bom, o fato é o seguinte, vou antecipar uma situação para vocês. Se vocês não conhecerem como é que funciona isso, eu não sei se vai dar tempo de eu mostrar o exemplo aqui, mas eu vou deixar para o Manuel mostrar, que ele é que gosta de mostrar isso aí. Mas olha só, quando você estiver construindo o seu programa, aí você vai fazer um programa e você vai compilar. Essa é a compilação. GCC, -O, o nome do arquivo que você vai gerar, que é o executável, e depois o nome do fonte, que é o ponto C. Aí entra, aí ele compila, gera o executável. Aí você vai executar. Quando você executa, normalmente quando você está mexendo com esse negócio de rede, se não acontecer nenhuma vez, tem alguma coisa errada na programação de você. Tem que acontecer, principalmente do início até o final da disciplina. Vai acontecer coisa que você vai chamar o professor e dizer assim: professor, tem uma mensagem de erro aqui. A mensagem foi essa, olha. Segmentation Code. Você vai compilar o programa, vai fazer tudo bonitinho. Na hora de executar, ele vai pipocar na tela essa mensagem: Segmentation Code, e abortar o programa, não vai fazer mais nada. Aí você vai olhar para a cara do professor e vai chamar ele: professor, por que isso está acontecendo? Você não chamaria ele para perguntar o que estava acontecendo se você soubesse isso aqui. Aí você diz assim: Cláudio, mas em Delphi não acontece isso. Não acontece? Acontece sim. Só que a interface não mostra para você. Mas é possível, acontece em toda a linguagem. Só que tem linguagens que mostram e linguagens que não mostram. Aí é o grande problema. Porque a gente está acostumado a ficar programando em coisas que nos afastam do computador, né? Então você programa em Delphi, é orientado a componente. Aí pega, né? Não é assim o Delphi? Pega um negócio, clica aqui e põe uma barra de não sei o quê. Aí põe uma barra de rolagem aqui. Põe um quadro, um box, não sei o quê. Entende? Não é assim, eu não sei programar em Delphi, tenho raiva de quem sabe, inclusive. Falo isso no Manuel todo dia. Agora quase me bate, porque gosta de Delphi pra caramba. Mas rapaz, esse negócio, do ponto de vista técnico, isso aí, quem programa em Delphi, se não, tudo bem, depois que você aprendeu a base, aí sobe para programar em Delphi, joia. Mas, pô, já aprendei em Delphi, já aprendi em Visual, não sei o quê, Visual C, C++ Builder, é linguagem C, mas, porra, que nunca mais foi C na vida.
Porque ó, essa linguagem chamada C++ Builder, pô, não é C, é só tem o nome, porque é uma interface zona também que você pega e programa assim, clica, aí ele gera o código. Clica, tá, gera o código. Pô, minha filha faz isso, tem 9 anos. Ela faz. Ué, basta falar duas coisas para ela. Isso aqui você clica aqui, arrasta para cá, arrasta para cá. Ela faz coisa que eu nem desconfio o que é que faz, como é que ela fez no computador. Ela pega lá o Ubuntu que eu tenho no computador dela e sai arrastando as coisas. Quando eu vejo, como é que tu fez isso? Ela faz porque é um mouse, né? Vai, tá. Agora, por que ela fez? Como ela fez? Qual o impacto daquilo? Como desfaz? Aí ela não sabe. Porque ela está usando. É o nosso problema. A gente usa e não sabe quais os impactos desse uso, ou quais os impactos que esse uso está gerando dentro do sistema computacional como um todo. Então, olha só para dar uma ideia para você. Quando você programa em C, você lembra de vetores? Às vezes você declara um negócio assim, ó. Lembra disso? Bom, quando você declara um negócio desse, todo o programa é carregado para a memória. Acabei de dizer, está aqui a memória RAM. Aí você pode vou carregar esse programa, então ele vai entrar aqui, ó. Então ele vai ter uma área dele, só para ele. Essa área é dividida em 3 partes. Quais são? Diga lá. Entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Não é mais bem lembrado. Entrada, processamento e saída é a máxima, né? Do conjunto computacional. Sempre você tem que ter uma entrada para ser processada e uma saída que vai ser cuspida. Mas nesse caso aqui não é isso. Né? Trata-se da organização interna mesmo. Olha só, todo programa, quando carregado na memória, ele é carregado em 3 áreas específicas. A primeira área, a gente chama de área de dados. A segunda área, já explico o que é. Área de código. E a terceira área é a área de pilha. Sem isso aqui, o programa não funciona. Todos eles têm. Aí você diz, Cláudio, nunca vi isso, cara. Como é que tem? Onde é que ficam essas áreas? Vou te falar, você nunca viu não, porque você nunca observou. Um programa, ele não é escrito de forma estruturada, né? Você não declara variáveis antes? Sim ou não? Variáveis que serão manipuladas por aquele programa? Essas variáveis são colocadas aqui dentro da área de dados. Então a variável A, colocar aqui. Área de código. O que é que fica na área de código? Tudo que não é variável, ou seja, os ifs, os for, os whiles, ou seja, as estruturas de programação, as instruções do programa, né? Ou seja, as instruções que vão manipular as variáveis. Então aqui fica o quê? As instruções. Certo? E na área de pilha fica o quê? Aí é que é o segredo do negócio. A área de pilha, na área de pilha fica apenas um apontador. Sabe o que é apontador ou ponteiro? Já ouviu falar nisso? Sim ou não? Sabe? Responda aí, sim ou não. Pois é, o ponteiro o que é? É uma variável que aponta para uma determinada posição na memória. Então esse cara aqui é o ponteiro de execução do programa. O programa é executado, variáveis aqui, código aqui, e aqui o ponteiro aponta para a primeira instrução. E aí começa a executar, executa a primeira, aí o ponteiro aponta para a segunda. Executa a segunda, aponta para a terceira, aponta para a quarta, aponta para a quinta. É através desse ponteiro que o sistema operacional pega as instruções e leva para o processador. Sabiam disso? Pois é assim que funciona. Isso não depende de linguagem. Pode ser Java, pode ser linguagem C, pode ser qualquer linguagem que você imagine. É sempre assim que funciona. Sem exceção. E em qualquer computador também. É todo, de mainframe a notebook, de mainframe a tablet, a celular, carregou o programa, vai funcionar dessa forma. Certo? E observe o seguinte. Cada programa tem a sua área de dados. Então pode ter um outro programa rodando aqui, o programa 1, que está carregado aqui em outra coisa. Tem a sua área de dados, sua área de código e sua área de pilha. Certo? Beleza. E por que dá o segmentation fault? Porque você declara uma variável desse tamanho aqui, ó. Aqui cabem 10 caracteres, não cabe?
Aí lá no teu programa, no desenrolar do teu programa, em algum momento, você tenta colocar dentro dessa variável A 11 caracteres. O que é que vai acontecer? Só está programado aqui, só está alocado 10 de tamanho, né? Se você tentar escrever 11 aqui dentro, ele vai tentar escrever o 11º aqui, ó, dentro da área de dados de outro programa. Aí, por razões de segurança, o sistema operacional diz: opa, não. Você acabou de violar, cometer uma falha de segmentação. Portanto, este é o segmento de memória do programa. Você acabou de pisar em uma parte da memória que não lhe pertence. Portanto, erro de segmentação. Certo? Gravem bem isso aqui, porque vocês vão ver essa mensagem o tempo todo e quero que vocês vão se lembrar do que eu estou dizendo. E mais na frente, a gente vai ver que isso aqui é um dos problemas mais sérios da segurança. Mais sérios. É o tal do segmentation fault. Isso aí pode gerar complicações extremamente graves para qualquer conjunto computacional. Certinho? Até aí? Beleza. Alguma pergunta? Não? Então tá jóia. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar agora, eu vou fazer algumas demonstrações aqui do data-show, para em seguida passar para vocês começarem a bulinar aí no computador de vocês. Então olha só, vou ter que apagar isso para ninguém enxergar nada lá, né? Então olha só. Como eu disse para vocês, não há sistema seguro e não há sistema, ou seja, não há segurança de sistema sem você falar de rede de computadores, certo? Vou baixar mais um pouquinho aqui para poder ver. Então a gente precisa identificar, primeiramente, alguns elementos de redes que tem dentro de um sistema computacional. E aí eu não sei se vocês estão acostumados com esse sistema aqui, mas se não tiverem, a oportunidade é essa agora. Observe o seguinte, existe um comando aqui, nesse sistema operacional, chamado ifconfig. Conhecem? O que é que ele faz? Mostra e ou configura uma interface de rede, né? Então, está aqui. Se eu colocar o ifconfig sozinho, significa dizer que eu não quero configurar nada. Eu quero só ver quais são as configurações. Então, olha só, na minha configuração aqui, eu tenho 3 interfaces, porque a terceira ficou lá para cima, 3 interfaces de rede, e todas elas, né? Nenhuma delas está configurada, bem dizer, a não ser essa aqui, ó, né? Por quê? Porque essa aqui tem um endereço IP, né? Agora, olha só, gente, para que a gente possa ter a noção exata de quais são os impactos que podem existir do ponto de vista de segurança em um sistema computacional ligado a uma rede, vamos raciocinar da seguinte forma. O que é que eu preciso para conectar em um serviço na internet? Para eu acessar a página da Google, eu preciso de quê? Por exemplo, endereço IP, né? Legal, joia, bacana. O que mais? Hã? Mas vamos lá, a URL já me garante o endereço IP, né, cara? Então, por quê? A URL é aquilo que você escreve, né? http://www.google.com. Isso é o nome do site. Esse nome do site, ele é transformado em IP através de um serviço que existe na rede. Esse serviço é chamado de DNS, ou Domain Name Service. É o cara que resolve os nomes para endereços IP. Todo computador tem isso. Senão, não navega na internet, porque você não conhece o IP de todos os sites, né? Tá certo? Então tá, você digita lá www.google e transforma em IP. Então você precisa do IP para acessar o Google. Beleza, e o que mais? Máscara? Não. Para acessar? Não. DNS já falou, quem falou porta? Porta. E o que é porta? Qual o conceito de porta? Assim, nesse cenário que a gente está construindo aqui. Olha só, porta, na verdade, o que a gente costuma chamar de porta, somente porta, é porta de serviço, né? O que é porta de serviço? Para você acessar qualquer serviço na internet, você precisa de
de uma dupla de informações, é o IP e a porta. Essa porta é chamada porta de serviço. E para que serve? Você não acessa um computador ou um serviço somente pelo IP da máquina onde o serviço está instalado. Não acessa. Até mesmo porque naquele IP podem existir N serviços instalados. Pode existir o serviço de página web, o serviço de transferência de arquivo, o serviço de e-mail. Serviço de que mais? Sei lá. Quando eu entendi. De banco de dados, né? Então tem um monte de serviços que pode estar dentro do mesmo IP, dentro da mesma máquina que tem aquele IP. Então, eu costumo dizer que a porta de serviço é uma espécie de multiplexador do IP. O que é multiplexador? É o cara que fatia o servidor. Ele divide aquele servidor, que é aquela máquina física, grandona, que está, né? Ou grande ou pequena, enfim, mas fisicamente tem uma máquina ligada na rede. Aquela máquina vai ter um pedacinho que vai estar ligado na rede, na porta 80, outro pedacinho que vai estar ligado na porta 21, outro que vai estar ligado na porta não sei quanto, enfim, cada fatia dessa disponibiliza aquele IP para atender um determinado serviço. Então, para acessar o site da Google, você precisa do IP e da porta de serviço do site. Qual é a porta de serviço de qualquer site web? 80. Muito bem. Que na verdade é a porta usada por um protocolo de comunicação que nós chamamos de HTTP, né? Que é de Hypertext Terminal Protocol, né? Protocolo de hipertexto, terminal de hipertexto, né? Então, na verdade, esse protocolo trabalha na porta 80. E um outro protocolo chamado FTP, lembram dele? File Transfer Protocol, que é o cara que transfere arquivo para poder baixar um arquivo não sei de onde. Qual é a porta que ele trabalha? 21. Mas tem mais uma. Não, 22 é SSH. O FTP tem duas portas. Uma é a 21, que é a porta usada para conectar ao servidor FTP, e depois ele precisa de uma porta para transferir os dados, que é a porta 20. Muita gente erra na hora, erra e peca. Eu já vi o camarada perder 2 meses de trabalho e chamar um consultor para poder dizer isso para ele, porque ele estava querendo fazer o quê? Tinha um firewall da Hacker, uma empresa que presta aqui, vende esse firewall para o Brasil todo, e aqui o Estado, até onde eu sei, compra e usa esse firewall em todas as secretarias. Aí o gerente chegou e disse: pô, beleza, o firewall da Hacker vem trancado para tudo, né? Só que ele queria liberar o FTP para transferir um arquivo. Aí beleza, liberou a porta 21. Só que não transferiu de jeito nenhum, só conectado, mas não transferiu nada para tudo. Por quê? Estava faltando liberar a porta 20. Quem disse que ele sabia que a porta 20 fazia parte do conjunto de FTP? Teve que contratar uma consultoria externa só para o cara chegar lá e apertar o parafuso. Olha, acabou. Simplesmente por conta disso, né? Então, não há comunicação. Se você não souber qual a porta, a que porta aquele serviço está associado, muito provavelmente você vai ter problemas em identificar se o serviço está ativo na sua máquina, e mais, por uma consequência da primeira afirmativa, que é você não conhecer, não saber que aquele serviço está ativo, você não vai saber como se proteger contra possíveis ataques àquele serviço. Certo? Está entendido? Aí você diz assim: Cláudio, e daí? Aí como é que eu vejo quais são as portas que estão ativas, ou os serviços que estão ativos? Existe um comandozinho que faz isso aqui, simples. Aí você fala assim: Cláudio, mas eu quero saber no Windows como é que faz. Bom, aí você vai perguntar para outra pessoa. Para mim eu não sei não, tem raiva de quem sabe também. Porque tá aqui para nós, o cara que mantém um servidor usando o sistema operacional Windows é louco, né? Porque o cara que mantém um desktop Windows já é louco. Se manter um desktop Windows ligado na internet é louco. Agora, manter um servidor Windows ligado na internet, aí pode mandar internar. Primeiro porque não é vamos dizer assim, não é uma máquina que tem disponibilidade, não é um sistema operacional que ofereça uma disponibilidade muito grande, uma alta disponibilidade. E segundo, que é extremamente mais vulnerável que qualquer sistema que a gente conheça hoje, Unix-like, né? Ou seja, baseado em Unix, tipo Linux, FreeBSD, OpenBSD,
e por aí vai. Então, servidores normalmente trabalham com esse tipo de sistema. Então, o comando que a gente está querendo mostrar para vocês é o netstat menos A. Acho que é isso. Se eu me lembro bem, é isso. Então, olha só. Olha só que beleza. Olha o que é que ele te mostra. Ele te denuncia tudo. Ele mostra. Está aberto o SSH. Na minha máquina. Está aberto o serviço que é o IPP, que é o serviço de impressora. Tem alguém escutando na porta do SMTP, que é o protocolo de e-mail, né? Envio de e-mail, né? É Simple Mail Transfer Protocol. É o responsável por transmitir e-mail e receber. Tem FTP, tem SSH, enfim, várias outras coisas aqui, inclusive portas não identificadas, sabe daqui, ó? Olha o tamanho dessa porta, olha, 60.400. Que serviço é esse? Posso até te dizer, mas não lembro de cabeça. Mas enfim, está na minha máquina aí, e deve ter alguma coisa funcionando nela que eu não lembro o que é. Aí você nota o seguinte, ó, além de me dar a porta, ele me mostra qual é o protocolo que está sendo usado, tá vendo aqui, ó? TCP, TCP, TCP. Aqui embaixo, DP, DP, DP. Aí você pode dizer assim, claro, mas aí beleza, ele já mostrou o nome do serviço, ficou fácil, né? Tá. E onde é que eu posso saber onde é que estão o número dessas portas? Todas. Primeira coisa, quais são as duas classes de portas que a gente conhece hoje? Do ponto de vista aí de protocolo, né? Desse tipo de redes de internet. TCP e TCP, mas na verdade isso são categorias de protocolo, né? Eu quero saber as duas categorias de porta, duas faixas de porta que a gente dá um nome para elas e que por força de regra do protocolo, né? Então existem as portas que vão de 1 até 1024. Essas portas são chamadas de quê? Porta padrão, ou mais conhecida como portas de serviço. Ou seja, são portas usadas para que você se conecte a um serviço. Você pode ver que todos os serviços, como você disse, padrão, estão com portas dentro dessa faixa, de 1 a 1024. Né? Nós elencamos aqui, SSH, qual é a porta? 22. IPP, qual é a porta? Não me lembro, mas essa porta é mais alta porque não é serviço padrão. SMTP, qual é a porta? 25. FTP, qual é a porta? 21 e 20. Por aí vai. Então, serviços padrão estão dentro, usam portas de serviço. Certo? Agora, acima de 1024, portanto, de 1024 a 65.535, que é o número máximo do ponto de vista de um inteiro curto, né? Número inteiro curto. Então, de 1025 até 65.535, nós temos o quê? As portas chamadas portas de retorno. O que é uma porta de retorno? Olha, gente, presta bem atenção. Toda comunicação na internet ela é full duplex, né? Falei alguma coisa demais? Full duplex, né? Ou todo mundo entende o que é isso? Então vamos lá. Existem alguns tipos de transmissão do ponto de vista de rede, né? Do ponto de vista físico de rede. Existe a transmissão que a gente chama de half duplex, que é o quê? Vai e volta, porém não simultaneamente. Certo? Ou seja, eu mando uma informação e espero que chegue outra. Não tem como transmitir e receber ao mesmo tempo. Tem a simplex, que só manda, não recebe nada. E tem finalmente aquela que a gente usa normalmente na internet, que é a full duplex, manda e recebe ao mesmo tempo. Certo? Então, uma máquina dessa que você está usando aí, ela é capaz de transmitir e receber simultaneamente. Então, toda vez que eu acesso um determinado destino, esse destino tem que me acessar. Concorda? Para poder me responder. E assim como eu preciso de um IP e uma porta para acessar o destino vai precisar de um IP e uma porta para me acessar. Essa que é a magia da comunicação entre computadores. E é isso que lasca com a vida do cara de segurança. Porque, cara, toda vez que você acessa um site, pode ter certeza que o site está te acessando, está acessando o seu computador. E dependendo da característica desse site, ele está fazendo bobagem para a tua máquina.
É por isso que, né, a gente tem que ter cuidado com o que acessa, porque às vezes você acessa determinados